Graça e paz, irmãos. Tão maravilhoso vir a esse simples púlpito aqui, com esse sentimento de que o Senhor já está presente. Minha oração é que essa breve meditação da palavra não estrague, esse ambiente que já está aqui. Antes, venha contribuir para que o Senhor faça tudo aquilo que Ele quer fazer nessa manhã e que nós possamos ofertar ao Senhor essa gratidão, esse louvor, porque Ele é digno. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 16. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Vamos ler do versículo 1 até o 14. Enquanto os irmãos abrem lá, em Ezequiel 16, deixe-me dizer que nós vamos ler aqui, irmãos, uma narrativa, chamada aqui no versículo 2 de parábola, e ela descreve uma história em algumas etapas distintas. Então, ajuda a gente a perceber que nós vamos ler aqui uma metáfora sobre uma criancinha, um bebezinho. Depois nós temos a etapa da adolescência, entrando na vida adulta, e depois a maturidade. Os irmãos vão perceber isso, eu vou chamar a atenção dos irmãos perceberem. Então o versículo 1 diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. E disse. Então aqui começa a parábola. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Então, duas observações rápidas aqui. Quando nós lemos Jerusalém, está se referindo ao povo de Israel como nação, tá? Não é somente a Jerusalém. Então é uma parábola, um enigma proferido a Israel. E aí os irmãos observam que começamos a falando da origem do nascimento de Israel. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. E agora nós vamos fazer a transição dessa primeira infância aqui, do nascimento, para a adolescência e juventude. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Em algumas versões nós temos minha noiva, ou minha esposa. Então nós já estamos agora na vida adulta. Versículo 9. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Era formosas em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti,
diz o Senhor. Nós vamos ler só até aqui, irmãos, mas a narrativa continua do versículo 15 em diante. Mas até aqui nós já podemos perceber, né, que esse texto é uma descrição poética da história de Israel. E quando nós falamos descrição poética, é porque o foco aqui não está em eventos históricos, né, de maneira que cada etapa descrita aqui corresponda a um período da história de Israel. Não é isso que nós temos aqui. O que nós temos aqui é um foco na natureza do relacionamento, né, e suas etapas entre Deus e o seu povo. Então, como eu disse, né, Jerusalém aparece aqui como referência a toda a nação de Israel. Então nós temos aqui uma descrição poética do relacionamento, né, de Deus com a nação de Israel. E aí vemos essas etapas, né, que o relacionamento vai apresentando. Em cada fase dessa nação, né, esse relacionamento evolve, né? Mas a gente vê um tema comum aí da postura de Deus para com essa nação. Então, para fazer alguns destaques breves, vamos voltar ali para aquela primeira porção, que é dos versículos 3 a 5, onde nós temos o nascimento humilde de Jerusalém. E vocês percebem na parte B do versículo 3, que é dito ali que a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, né? E isso é uma referência muito clara a Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, quando Deus aparece para Abraão na terra dos cananeus, né? E lá faz aquela aliança com Abraão, chama Abraão para sair da sua terra, faz a promessa de que ele seria pai de muitas nações e através deles todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso ocorre na terra dos cananeus. Então aqui está essa referência, né? O teu nascimento procede da terra dos cananeus. E aí nós lemos, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia, né? E nós sabemos que os amorreus e os heteus eram os povos mais poderosos da terra de Canaã. Então eles aparecem algumas vezes no Antigo Testamento, né, mencionados como uma espécie de atalho para todos os povos cananeus, né? Então os amorreus e heteus representam toda aquela diversidade de diferentes povos que habitavam ali na terra dos cananeus. E quando o Senhor diz, o teu pai era amorreu e a tua mãe era heteia, nós podemos pensar que, às vezes, né, a natureza enferma de um pai é amenizada na criança pela doçura da mãe, né, pela contribuição da mãe. Mas nesse caso os judeus não podiam contar nem sequer com isso. Pai e mãe eram corrompidos. Então eles nasceram em desfavor já, digamos assim. E a partir do versículo 4 e 5, nós temos uma descrição mais vívida, né, mais gráfica ali, do dia do nascimento, propriamente dito, né? Então nós começamos a ler ali no versículo 4, no dia em que nasceste. E ele vai lembrar para essa nação como o seu nascimento, o seu surgimento se dá numa condição tão pobre, tão desprovida, tão humilde, né? E fica muito claro que Israel não tinha ninguém para cuidar dela no seu nascimento, né? Isso significa o quê? Que todas as nações ao redor lhe eram hostis, né? Uma nação odiada desde o seu primeiro minuto de vida. Já nasceu entre inimigos. No versículo 5 nós vemos que não se apiedou de ti olho algum, né? Nem ninguém ficou compadecido de ti. Então não há nenhuma boa vontade, nenhuma misericórdia, nenhum gesto de acolhimento. Pelo contrário, há hostilidade. No versículo 4 a gente vê algumas expressões dessa hostilidade, né? Não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, né? Naquele tempo os bebês eram esfregados com sal para que a pele ficasse higienizada, né? Ficasse firme também, né? Nem envolta em faixas. Então veja que além desses procedimentos básicos ali do parto, né? Que tem a ver com higiene, com segurança para a saúde, com cuidado, mas também eram gestos que estavam associados à legitimação da criança, né? Era um gesto do pai e da mãe assumirem a criança, dizer, essa criança é minha. E Israel não teve isso. Antes, no versículo 5b, nós lemos, ela foi lançada em pleno campo, né? Ou seja, uma renúncia legal aqui da paternidade. Ninguém assume essa criança, né? E isso também era uma prática das nações bárbaras, né? Ali na terra de Canaã,
em que quando uma criança nascia com deformidades físicas, ou quando os pais não podiam sustentar essa criança, elas eram colocadas assim em campo aberto, para que fossem devoradas pelas bestas do campo, né? Então isso era uma prática daquele dia. E é exatamente o que Deus diz que acontece com Israel, né? Exposta, né? Então os irmãos estão percebendo a figura, né? Uma nação nascida num contexto de total pobreza, desprovida, ninguém assume, não há olho de compaixão, a hostilidade, ela é lançada no campo em estado de absoluta vulnerabilidade, né? E isso começa a desenhar para nós um estado da natureza caída do homem, não é mesmo, irmãos? Né? Falida, despida, indefesa, exposta a todo tipo de força destruidora. Mas daí nos versículos 6 a 7, nós vemos uma mudança no fluxo dessa história aqui. E aí nós vemos o favor de Deus transformando essa Jerusalém. Passando eu por ti, versículo 6, vi-te a revolver-te no teu sangue. E aqui nós temos esse revolver-te, né, que é literalmente espernear. Espernear em agonia. Ela está esperneando em agonia na poça do seu próprio sangue. E Deus passa por essa nação e vê essa nação. Atenta para essa nação. Certamente ela morreria, mas Deus, em sua finita graça, olhou, considerou, amou e interveio. Lá em Deuteronômio capítulo 7, nós temos uma descrição muito maravilhosa desse olhar de Deus para com aquela nação e também, por que não dizer, para nós. Os irmãos ouçam, Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Não nos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Resumindo, não foi por causa de nenhuma qualidade sua, nenhuma virtude sua, mas Deus amou. E é o amor dele que é a causa desse resgate tão maravilhoso. Então não foi porque Jerusalém tinha qualidades e virtudes. Não, irmãos. Porque ela era pobre, fraca, falida, como nós estamos lendo aqui, agonizante, né? E à beira da morte. Mas Deus, passando por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. E o que ele fala? Vive. Vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. O inferno poderia estar dizendo, morra, morte para você. Mas Deus disse, vive. E essa é a palavra que triunfa. E o resultado, nós lemos no versículo 7, Israel se multiplica como um broto novo no campo. Assim como foi comigo e com você. E aí nós lemos, cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura. Ou seja, debaixo do cuidado de Deus, debaixo dessa graça do Senhor, Israel se fortalece grandemente, né? Fica maior, mais bonita, mais forte, né? E por isso então atinge a maturidade. Mas daí nós temos uma ressalva na continuação, no versículo 7 aqui ainda. No entanto, apesar dessa força, dessa beleza, dessa maturidade, no entanto estavas nua e descoberta. Então veja que nenhuma dessas qualidades tornava Israel autossuficiente, né? Sem depender de Deus. Pelo contrário, a imagem que nos é dada aqui é que justamente essa beleza, essa maturidade, tornou ela ainda mais vulnerável, né? Ainda mais exposta, né? Ou seja, a beleza da sua puberdade traz esse perigo adicionado agora. E aí no versículo 8, nós temos a mesma expressão sendo repetida pela segunda vez. Passando eu por junto de ti, vi-te. E o teu tempo, eis que o teu tempo era tempo de amores. Então na primeira vez que o Senhor passa por eles e vê, ela está agonizando na poça do seu próprio sangue. Agora, o Senhor passa e é tempo de amores. É uma realidade melhor do que a primeira vez, mas ainda ela continua indefesa, continua carente,
né, negligenciada, porque agora ela precisa de um marido protetor. Né? Eis que o teu tempo era tempo de amores. Então nós lemos: estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. No original aqui, irmãos, nós temos algo ainda mais figurativo. Porque o termo que está usado ali, né, é as abas do meu manto, né, na verdade as minhas asas, né, eu estendi as minhas asas sobre ti. Né, que é uma referência, sim, às abas do manto. Né, e estendi sobre ti a minha asa, então, e cobri a tua nudez. Vocês lembram lá do livro de Ruth, no capítulo 3, quando ela é encontrada por Boaz no campo? Né, e aí ele pergunta para ela: quem és tu? E ela responde: sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então esse é o gesto, passando Deus por essa moça indefesa, vulnerável, ele estende a capa, a aba da capa dele, do manto dele sobre ela, porque ele é resgatador. Resgatador. Então nós temos dois movimentos iniciais aqui, né, irmãos? O primeiro é de proteção, no sentido de que ele estende as abas do seu manto, e provisão também, porque ele cobre a nudez dela, ele provê para ela roupa, né? Aquilo que lhe faltava. Então ele está provendo. Então temos proteção e provisão. E sobre esses dois movimentos iniciais, nós temos um terceiro movimento do Senhor. Versículo 8, ali a parte de baixo do versículo 8. Dei-te juramento e entrei aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Essa expressão no final aqui, passaste a ser minha, qualifica para nós o que é esse juramento que é feito, o que é essa aliança que é feita. É uma aliança de casamento. É isso que acontece. Ele estende a aba do seu manto, faz esse movimento de proteção, de provisão, e aí faz esse juramento de casamento. Né? E entra numa aliança matrimonial com Israel. Então veja que não são atos isolados, né? Essa cobrir o manto, estender o manto, cobrir a nudez, não é um ato isolado. Mas por causa da aliança, por causa do casamento, é contínuo agora. Israel vai poder contar com a provisão, vai poder contar com a proteção do Senhor dali em diante. Como nós também podemos fazer isso. Então agora essa nação tem um marido provedor, tem um marido protetor, tem um marido amoroso que lhe diz: passaste a ser minha. Minha. Será que nós podemos sentir aqui, irmãos, o pulsar do coração por nós? Por mim, por você? O que ele sente por nós? O que ele deseja de nós? Que amor tremendo é esse amor, amor doce, maravilhoso, que anseia apenas por nossa fidelidade. E aí, a partir do versículo 9, nós temos então o cuidado e a generosidade de Deus adornando Jerusalém, como uma noiva. E aí nós lemos: então eu te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi do linho fino e te cobri de seda, também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos, colar à roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e de prata, e o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Veja que adorno mais maravilhoso nós temos descrito aqui, a riqueza dos detalhes, né? A cena maravilhosa que vai se desenhando para nós. No versículo 9, começando com banho e com perfume, esse ungir com óleo tem a ver com unguento, né? Tem a ver com aromas. Né? Em seguida, no versículo 10, nós temos roupas bordadas, sapatos de couro. Né? Também temos camadas sobre esse vestido bordado de linho e de seda. São todos produtos caros, de boas qualidades, mas mais do que isso, irmãos, muitas das expressões que nós estamos lendo aqui são expressões que só aparecem no Antigo Testamento, quando é descrito o tabernáculo, os materiais do tabernáculo. Né? Então, até o couro que é usado aqui, que é mencionado aqui, são todos materiais do tabernáculo. E quando nós lemos em seguida que vai além de roupa, de vestimento, de adornos, entra também na comida, né? Nutrícite, de flor de farinha. A farinha mais cara, mais de boa qualidade que existe, de mel e azeite. De novo, nós temos aqui alimentos
referidos lá nas ofertas e nos sacrifícios do tabernáculo. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, é algo especialíssimo, algo sagrado, algo exclusivo, que não é dado para mais ninguém. É realmente um relacionamento muito especial, muito. E à medida que a gente vai vendo esses adornos, o que fica claro para nós é a extravagância desse noivo, é a generosidade dele, à medida que ele vai adornando ela, vai atribuindo a ela todas esses adornos, essas vestimentas, vai aparecendo também a beleza dela. E no final do versículo 13 nós lemos que ela era formosa em extremo. E tudo isso então mostra que a beleza dela, a realeza dela, a glória dela não era glória própria, mas era do seu noivo. Chegaste a ser rainha, o texto diz. Tudo por conta dessa glória divina aplicada a Jerusalém. Nada vinha dela mesma. Que coisa tremenda. E à medida que nós lemos a história dos versículos 15 e 19, nós não lemos no começo, mas nós vemos que a história não tem um desdobramento feliz. Na verdade, é muito triste o que segue-se em diante. Nós vemos que Jerusalém confia na sua própria beleza, ela se exalta, se ensoberbece, e o orgulho dela pavimenta o caminho dela para a ruína espiritual absoluta, né? Porque ela confia mais nas bênçãos que ela recebeu do que no abençoador que lhe amou. E essa derrocada espiritual, irmãos, atinge o seu ápice, à medida que nós lemos esse livro de profecias. Mas lá no capítulo 36 de Ezequiel, nós temos o Senhor fazendo uma promessa que nos atinge. Lá no final, nós vemos que, apesar desse quadro tão gráfico descrito para nós aqui no capítulo 16, e irmão, se você for ler os livros dos profetas maiores e menores, todas as denúncias que esses profetas fazem com relação aos pecados de idolatria de Israel, poucos textos, talvez nenhum texto seja tão forte quanto Ezequiel 16, tão gráfico quanto Ezequiel 16. Mas aí, como eu estava falando, chegamos lá no capítulo 36, versículos 25 e 27, nós lemos assim: então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui tem um ponto importante que eu gostaria de destacar rapidamente para os irmãos. Porque se os irmãos repararam, lá no capítulo 16, que era o capítulo que nós estávamos lendo, no versículo 9, que é quando ele começa a falar da aliança com Israel, começa dizendo assim, que ele passou junto de Israel, e aí o que acontece? Eu lavei-te com água. Certo? E como é que começa essa promessa aqui no versículo 25? Então aspergirei água pura sobre vós. Veja que tanto o movimento já feito como a promessa realizada aqui tem o mesmo ponto de partida. Lavagem por água. Por que isso é importante, irmãos? Porque quando nós pensamos nisso, qual é o marido que aparece no Novo Testamento lavando a sua noiva com água? Os irmãos lembram disso? Efésios capítulo 5. Vamos abrir lá rapidamente? Efésios capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. E lá nós lemos assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. E agora, claramente, né, irmãos, uma conexão aqui, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, como noivo provedor da igreja, Cristo purifica a sua noiva por meio da lavagem de água, e agora essa água está qualificada para nós aqui, nós sabemos que a água é a palavra, e essa palavra lava a noiva. Então, claramente, nós temos essa referência, que é essa conexão com Ezequiel 16.
Porque aquilo que Deus fez por Israel, agora Cristo está fazendo pela igreja. E muito mais que isso, né? Não é incrível, irmãos, nós considerarmos a nova aliança, a aliança da qual fazemos parte, e percebemos que nela, nós, igreja, temos mais em Cristo Jesus do que Israel tinha na antiga aliança com Deus? Temos purificação, unção, vestimenta, provisão, adorno, coroação e assim por diante. E nos é dado tudo isso em grande medida de glória na nova aliança. Então nós precisamos, queridos, à medida que nós nos reunimos essa manhã, para fazermos lembrança da pessoa e da obra de Cristo, perceber e contemplar o valor da nossa posição em Cristo, porque nele, em Cristo, nós somos mais do que simplesmente tolerados por Deus. Não, queridos, nós somos amados. Amados. Nele nós somos mais do que apenas perdoados. Nós somos adornados de realeza. E o Rei se deleita em nós. E o Rei tem seu olhar apaixonado por nós, porque a sua glória foi colocada em nós. Portanto, nós somos belos aos seus olhos. Então, antes, nós, como Jerusalém, estávamos desolados, lançados em campo aberto, para sermos devorados pelas feras do campo, agonizando em nosso próprio sangue. Era certo a nossa destruição, era certo que estávamos perdidos, mas agora nós somos amados por um Cristo que se entregou por nós. E porque Ele se entregou por nós, nós estamos sendo lavados por Sua palavra, num processo de nos tornarmos essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E é nesse contexto, né, irmãos, que esse simples mandamento dado aos maridos aqui, amai as vossas mulheres, ganha essa dimensão divina, porque o verbo usado aqui é o amor ágape. Ame as suas esposas. Amor ágape. Como? Como Cristo ama a sua igreja. Então, o amor com o qual Cristo amou a igreja é padrão de amor. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então esse é um amor tão grande, tão grandioso, tão tremendo, que Ele é capaz de amar quem não é amável. É capaz de amar quem não merece ser amado. É um amor que ama mesmo quando é rejeitado pela pessoa que amou sem ser merecido. Continua amando. Então, além disso, é um amor que não muda, porque é um amor que não se baseia em circunstâncias. Ele ama porque ama. E não exige nada em troca, não busca seus próprios interesses. Então esse amor que está aqui em Efésios 5 nos ensina duas coisas simultâneas. Primeiro, numa camada mais simples, o amor entre o marido e a mulher, e sua mulher. E também o amor entre Cristo e a igreja. Então dessa forma, a entrega de Cristo pela igreja funciona como um padrão de comportamento para o marido, em relação à sua esposa. Então Paulo não está dizendo aqui, irmãos, apenas seja gentil com sua esposa, seja cuidadoso com ela. E obviamente muitos casamentos já melhorariam muito se os maridos fossem só mais um pouquinho atenciosos e cuidadosos com suas mulheres. Mas esse texto vai além, porque ele coloca o seguinte mandamento: decidam continuamente se autonegar, se sacrificar em favor, pelo bem de sua esposa. Então, irmãos, eu sei que quando nós nos reunimos para a mesa, nós devemos focar na beleza da pessoa de Cristo, na obra de Cristo. É tempo de gratidão, é tempo de adoração. Então nós evitamos fazer exortações nesse momento. Mas é importante, irmãos, lembrar que esse amor que está demonstrado para nós nesses elementos deve impactar nossos relacionamentos. E há um jeito correto de aproximar-se desta mesa. Então, maridos, cabe dizer e avaliar, né? E aqui, se aqueles que não são casados ainda, né, cabe também a mesma avaliação. Será que no nosso lar, com nossas esposas, nós temos essa atmosfera, queridos, em que olhando para trás, nós podemos nos lembrar de Cristo se entregando pela sua igreja. E olhando para frente, nós podemos chegar a essa conclusão de que logo seremos apresentados como noiva, igreja gloriosa,
sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Oh, que o Senhor nos habilite, irmãos, a participarmos da mesa de modo digno nessa manhã. E que nós possamos ser essa noiva que o Senhor está preparando para si. Lavados pela lavagem da água pela palavra. Mas também, irmãos, vivendo essa realidade além desse momento, além dessa reunião, mas em família em primeiro lugar, para depois todas as áreas da nossa vida também possam ser impactadas. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Que essa seja a nossa adoração nessa manhã. Senhor, obrigado, Pai, por tua palavra. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por causa dessa cena tão linda, tão maravilhosa, que nos é dada no texto da tua palavra. Nós éramos, Senhor, de fato arruinados, desprovidos, miseráveis, carentes. Mas o Senhor, passando junto de nós, nos viu e disse: vive. E aqui estamos nós, Senhor, com vida de Cristo em nós, para por ela, Senhor, te exaltar e te bendizer e te render graças e louvores. Então, Senhor, recebe a nossa adoração nessa manhã. E que não somente o nosso louvor seja aroma suave para ti, mas nossas vidas, começando por nossas vidas familiares, Senhor. Oh, que tudo em nós seja um testemunho, Senhor, desse evangelho maravilhoso pelo qual fomos salvos. Tudo em nós, Senhor, todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para o teu inteiro agrado. Oh, Pai, que nossos louvores, Senhor, possam ir além de nossas canções, além de nossas orações, além de estarmos aqui nessa manhã, mas que nossa vida, Senhor, seja um altar para a tua honra e para a tua glória. Portanto, Senhor, através desse alimento, fortalece os fracos que estão aqui nessa manhã. Oh, Senhor, ergue no meio de nós um povo forte, Senhor. Essa igreja forte, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, Senhor. Pedimos a tua graça, pedimos o teu amor, pedimos a tua visitação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.